O passado é história, o futuro é mistério, o agora é uma dádiva e por isso se chama presente. E acho que todo mundo já escutou frases desse tipo, né? São frases motivacionais, frases de até meio slogans, né? Que são amplamente repetidos em círculos relacionados a práticas esotéricas alternativas, muitas vezes círculos relacionados à cultura da nova era. Então, se vocês já se envolveram com grupos de meditação, em algum momento você foi estimulado a refletir sobre uma frase dessas, a colocar a sua atenção no momento presente, a evitar pensamentos excessivos relacionados ao passado, evitar pensamentos excessivos em relação ao futuro. Se você já se dedicou a Reiki, a Yoga, a enfim, as inúmeras práticas esotéricas que foram desenvolvidas aí desde a década de 1960 e que ganharam força aí nos anos 80, 90 e que se perpetuam até os dias de hoje, você já se deparou com alguma frase desse tipo, com algum ensinamento desse tipo. O meu objetivo aqui é analisar um pouco até que ponto isso é importante, é bom, é válido e é necessário. E quando a gente começa a pensar no assunto, a primeira coisa que vem na cabeça é a seguinte: pode ser sim importante para iniciantes refletir sobre essa frase. Por quê? Quase todo mundo hoje em dia pensa demais. Quase todo mundo pensa em excesso. E pensar em excesso está relacionado basicamente a dois conjuntos de pensamentos. Os pensamentos relacionados ao passado, as ruminações, né? Ficar pensando em coisas, erros que você cometeu, arrependimentos, traumas, sofrimentos pelos quais a gente passou e que nos levaram enfim, a nos tornarmos aquilo que nós somos hoje. E também pensamentos relacionados ao futuro, imaginações, planos, desejos, ou seja, pensamentos que nos colocam à frente de onde nós estamos, que é o momento presente. Então, pensar demais é pensar demais no passado e pensar demais no futuro. Em geral, e tentando traduzir ou simplificar essa explicação, quem pensa demais no passado, com frequência desenvolve algum tipo de depressão, algum grau de depressão. E quem pensa demais no futuro acaba desenvolvendo algum grau de ansiedade. Então, ansiedade e depressão são males emocionais, psíquicos, que estão relacionados aos pensamentos excessivos direcionados para o passado e para o futuro. Todo mundo que chega para aprender meditação chega com esse turbilhão na cabeça. Todo mundo que chega na meditação pensa demais. E como eu disse, pensar demais é excesso de futuro, excesso de passado. Então pode ser muito importante para um iniciante refletir um pouquinho sobre essa frase, que nos lembra da importância de não valorizar tanto passado e futuro, porque o passado já passou, não vai ser revivido, e porque o futuro é uma imaginação, é um pensamento apenas, é um vislumbre, e manter a atenção no momento presente. É bastante útil fazer isso, porque uma vez que se faz isso, essa agitação relacionada a passado e futuro, ela arrefece. Ela reduz automaticamente. A agitação mental ela não vai ser resolvida dessa forma, simplesmente, mas melhora muito quando a gente faz esse tipo de exercício. Em termos mais metodológicos ou didáticos, isso é aplicado na prática da meditação, intensificando a realização de técnicas corporais e respiratórias. Então, as técnicas corporais e respiratórias são instrumentos muito importantes no sentido de nos colocar no momento presente.
atentos ao momento presente e, ao mesmo tempo, se desconectar dos pensamentos relacionados a passado e futuro. Porém, e aí vem o porém, como toda técnica, as técnicas corporais e respiratórias, elas são muletas, são auxílios nesse processo de desconexão ou desidentificação com os pensamentos relacionados ao passado e ao futuro e de atenção crescente em relação ao presente. Uma vez que você desenvolva essa atenção ao momento presente, aí é possível passar ao próximo estágio ou próximo nível desse processo de desidentificação, que é você se desidentificar, inclusive, do presente. Por que eu digo isso? Porque assim como os pensamentos relacionados ao passado são as memórias, são as lembranças, assim como os pensamentos relacionados ao futuro são imaginações, são vislumbres, são planos que a gente elabora mentalmente. Os pensamentos relacionados ao presente também são pensamentos, também são agitações mentais. E por serem agitações mentais, são objetos, são elementos dos quais nós precisamos nos desidentificar. Ou seja, assim como a gente precisa se desconectar de passado e futuro, a gente também precisa se desconectar do presente. Porque para muitas pessoas o presente também é uma ideia, o presente também é um pensamento. Se a gente for pensar, tentar colocar um pezinho dentro da filosofia, dentro da metafísica, dentro enfim, de outros campos do conhecimento, às vezes até da física, a gente vai perceber que o presente não é algo que tenha uma existência palpável. Porque uma vez que a gente tome consciência do momento presente, ele já deixou de ser o momento presente e se tornou um dos fatos do passado. O que eu quero dizer com isso é que passado, presente e futuro perfazem uma totalidade que é o próprio tempo. E a característica do tempo não é ser um objeto fechado, estático, e sim um constante fluxo de alguma coisa que a gente convencionou chamar de tempo. Então o tempo é movimento, basicamente. E é um movimento incessante, é um movimento que jamais vai parar. Assim sendo, qualquer concepção, qualquer ideia que a gente possa ter a respeito do presente vai ser apenas isso, uma ideia. Então, uma vez que você tenha deixado de ser um iniciante na meditação, e uma vez que você já tenha vivenciado um pouco do silêncio que a gente obtém por meio da meditação, é importante dar um passo além, avançar mais um degrau e se desconectar também do momento presente. Nem o momento presente tem importância na meditação. Aquelas frases motivacionais do tipo esqueça o passado, não se preocupe com o futuro, viva o momento presente, são frases apenas, são slogans apenas, que não refletem a natureza do tempo, que não refletem a realidade do que é passado, presente e futuro. Mais do que isso, a gente só tem a percepção do presente porque a gente tem a percepção de que antes do presente existe algo que a gente convencionou chamar passado, depois do presente a gente tem algo que a gente convencionou chamar futuro. Então, o presente ele só existe porque ele está delimitado pelo passado e pelo futuro. Ou seja, a gente nunca consegue efetivamente se desprender do passado e do futuro. Não existe isso. Não existe pessoa desprovida de passado e de futuro. Não existe a pessoa que só existe no momento presente. Todo mundo tem uma história. Por isso é que tudo que se fala e que se ensina a respeito de viver o presente, estar presente, são ideias que podem ter uma importância didática para quem está começando. Mas para quem já entendeu o que é meditação, isso também não ajuda. Na verdade, atrapalha. Quando você se coloca para meditar, o que é o ideal? Primeiro, entender que
todo pensamento que surge na sua mente, inclusive aqueles do tipo, estou vivendo o momento presente, é um pensamento, é uma narrativa mental que se manifestou ali para você. Por ser um pensamento, é mais uma daquelas nuvens mentais que surgem na sua frente e que você precisa deixar passar. Você não precisa fazer absolutamente nada em relação a essas nuvens mentais, a não ser tomar consciência de que elas existem. E permitir, de uma forma muito generosa, muito desprendida, permitir que elas passem. Outra nuvem vai surgir. Toma conhecimento de que isso aconteceu, observa, deixa ela passar. Isso vale inclusive para a nuvem mental chamada viver o presente. Estar presente aqui agora. Essa expressão aqui agora também é um slogan. Isso é o que o meditador precisa fazer. Ele sequer pensa no presente. Ele não é escravo do passado, ele não é escravo do futuro, mas ele também não é escravo do presente. Porque ele tem consciência de que o tempo, principalmente quando ele está meditando, o tempo também é um desses pensamentos. E todo pensamento carrega na mão uma algema. Ele está pronto para colocar em você. Todo pensamento tem essa característica. Ele tem ali um par de algemas. E quanto mais atenção você der para aquele pensamento, mais facilmente ele vai colocar aquelas algemas em você e vai ficar ali grudadinho com você. Ele passa a algema no seu pulso, passa a algema no pulso dele e vocês ficam ali juntinhos pelo resto da vida. Meditação é justamente não se expor a isso. Viver o silêncio plenamente. Entender que o tempo não tem importância na meditação. Nenhuma importância na meditação. Realizar sua prática, viver o silêncio. Quietinho. Absolutamente entregue à sua prática.